E aí, gatíssimos? Tudo bem com vocês? Vamos continuar os nossos estudos aí sobre morfologia? Vocês viram um vídeo introdutório da gente falando sobre esse conteúdo. Hoje a gente vai pegar alguns pontos mais significativos e vai esquematizar isso com um pouquinho mais de clareza, ok? Vamos lá? Então, para a gente retomar o vídeo anterior, os slides anteriores, o que de fato é a morfologia? A morfologia é um ramo da linguística que estuda palavra. Nós falamos disso até para poder frisar o quê? Que palavra vai estar inserida naquilo que nós chamamos de léxico, o vocabulário, o repertório vocabulário de um idioma, ok? E quais são os objetivos gerais da morfologia? Primeiro, identificar os elementos que formam a determinada palavra. Esses elementos, gente, nós chamamos de morfemas. Morfemas não é a mesma coisa que sílaba, ok? A gente vai ver isso até daqui a pouquinho. Por vezes, alguns morfemas até se estendem um pouco mais do que uma sílaba. Tranquilo? Determinar os processos de formação de palavras, os mecanismos linguísticos que formaram essa determinada palavra. Às vezes a gente vai dar uma olhadinha que algumas palavras são formadas com prefixos lá antigos e que hoje em dia a gente não tira esse prefixo, como é o caso, por exemplo, de amanhecer. Esse ar que está antes de amanhecer, por exemplo, já está tão cristalizado que não sai mais. Tranquilinho? Determinar a classe gramatical das palavras. Galera, lembram-se daquelas classes gramaticais? Substantivo, adjetivo, advérbio, numeral, artigo? É a morfologia que determina essas classes gramaticais. E isso não muda dentro do estudo da gramática de um idioma. É óbvio que eu posso pegar, por exemplo, uma determinada palavra num determinado contexto e utilizá-lo. Por exemplo, o verbo amar. Então, o verbo amar sempre vai ser amar, mas eu posso discursivamente pegar o verbo amar e substantivar porque o contexto me permitiu. O amar é dolorido, tranquilo? Mas não deixou de ser um verbo, é que naquele contexto ele está substantivado, ok? Estamos em paz, né? Espero que o coração de vocês esteja bem quentinho, tá bom? Vamos lá. E o que são esses morfemas? Esses morfemas são partes significativas, partes mínimas de sentido que combinadas formam uma palavra. Por exemplo, queridos, aqui infelizmente eu tenho como base o feliz. Mas, ao mesmo tempo, eu coloquei aqui um morfema do in para trazer a ideia de negação para esse feliz e eu coloquei esse outro morfema aqui para poder designar o modo, trazer uma característica de modo. Então, a parte de sentido toda está aqui no feliz, mas eu coloquei um morfema de in para trazer a negação de feliz, então não feliz. E o mente para trazer uma caracterização de modo. E aí eu formei uma outra palavra, infelizmente. Então, de um adjetivo que seria feliz, eu formei um advérbio de modo. Tranquilinho? Estamos em paz, né? Vamos lá. Tipos de morfemas. O primeiro morfema mais significativo que nós temos é o morfema lexical, é o morfema que traz a carga semântica inteira de uma determinada palavra. Esse morfema lexical nós vamos chamar de radical. Todas as palavras têm radical. É a partir desse radical que a gente forma determinadas outras palavras, incluindo demais outros morfemas. Por exemplo, nesse grupinho daqui, o meu morfema lexical termina em R, fica pedra, ok? E a partir daí eu crio outras palavras, como pedra, pedrinha, pedregulho, pedreiro, ok? Aqui,
O morfema lexical ou radical é a mesma coisinha, tá bom? Vânia, morfema lexical e radical são a mesma coisa? Sim, ok? Morfema lexical é aquele que tem a marca de sentido maior da palavra, é o que carrega o sentido maior da palavra. Nesse morfema aqui lexical, a gente tem uma marcação para água com ag e tem uma variação desse meu morfema. Então ele não é todo regular. Perceba que água, aguaceiro e aguinha é AGU, mas na mesma base eu também tenho aquoso, aquário, vindo de água. Então eu tenho morfemas regulares, como estes, e morfemas irregulares, como este. E isso pode acontecer tanto em substantivos, adjetivos, como também em verbos. Em verbos, os morfemas irregulares são mais comuns do que em substantivos e adjetivos. Quando a gente pega, por exemplo, o verbo fazer, a grande maioria eu tenho o morfema lexical terminando no Z. Fazer, fazendo, por aí vai indo. Mas em alguns tempos e modos verbais aparece faço, tem cedilha, fiz, que tem o I e o Z. Então eu tenho uma irregularidade do meu morfema lexical ou uma irregularidade do meu radical aí, ok? Vamos seguir, amores. Outros tipos de morfemas que nós temos são os afixos. Gente, os afixos são morfemas presos. Para eles terem um sentido pleno, eles precisam estar presos em um radical, em um morfema lexical. Por isso que a gente chama ele de afixo. Ele não está preso literalmente a alguém, ele precisa se prender. E nós subdividimos esses afixos em prefixo e sufixo, ok? Os prefixos ficam antes do meu radical. Eles aparecem na palavra antes do radical. Exemplos disso. Eu tenho aí o radical dig e para poder colocar um prefixo, eu coloquei antes dele, que é esse indigno, por exemplo. Eu poderia formar daí, gente, indignidade, ok? Por isso que a gente sublinhou aí somente o digne, até o N, porque esse é o radical dessa palavra, ok? Outra palavrinha, ilegal. Eu tenho legal e eu coloquei um prefixo antes. Eu coloquei uma palavrinha antes, um morfema antes, para poder trazer a ideia de não legal, de não correto. E eu tenho internacional, que a base toda aí, o radical mesmo, né, a base de sustentação semântica é nacional, nacional, para nesse segundo N aí. E eu coloquei esse inter antes de nacional, então eu tenho prefixo. Vânia, eu posso ter uma palavra que tenha prefixo e tenha sufixo? Claro, sem sombra de dúvidas. Eu poderia ter aí nesse indigno, indignidade, nesse ilegal, ilegalidade, nesse internacional, internacionalidade, ok? Sufixos. Sufixos vão vir depois do radical, depois do meu morfema lexical, ok? Então, eu tenho aqui cozinheira. Esse eira aí é formador, é um sufixo formador de autor, de ação, tá? De pessoa que faz uma determinada ação. Lavadeira, por exemplo. Livraria, esse aria aí está na base livre, e eu poderia construir outras palavras, como livro, livrinho, livrão, livraria, livreiro, ok? E por fim, ricaço. Eu vim com a base de rico, que seria um adjetivo, e eu potencializei isso, eu coloquei aí um aumentativo para esse adjetivo, ricaço, ok? No outro vídeo eu até dei o exemplo para vocês da torta chocolatuda, que foi potencializando a quantidade de chocolate que a torta tinha. Tranquilo, gente? Vamos seguir então. Desinências, amores. Nós temos desinências tanto nominais
quanto verbais. E essas desinências vão caracterizar as flexões das palavras, ok? Nas desinências nominais, essas flexões serão marcadas em gênero, masculino e feminino, e número. Então, por exemplo, em talentosas, eu tenho aqui o verdinho, esse A, marcando a desinência de gênero. Então, desinência de feminino dessa palavra. E o S marcando a desinência de número, pluralidade da palavra. Em professoras, mesma coisa. O A marcando feminino e o S marcando o plural. Já nas verbais, as minhas desinências vão designar. Um morfema em específico vai designar modo e tempo, e o outro morfema, número e pessoa. Ou seja, nos verbos, um determinado morfema marca duas características semânticas, semântico-gramaticais, ok? E a outra desinência também, ok? Então, por exemplo, falávamos, o vá vai marcar modo e tempo, a ideia de passado do indicativo, pretérito do indicativo, e o mos, número e pessoa, trazendo a ideia de primeira pessoa do plural. Mesma coisa, namoravam. E percebam uma coisa, no M aí final de namoravam, o M não é uma sílaba propriamente dita, ok? Então, é só um Mzinho para marcar a pluralidade. Tranquilo, gente? Vogal temática. Amores, vogal temática não é a mesma coisa que desinência de gênero. A vogal temática é um morfema que serve para relacionar, somente relacionar o radical às determinadas desinências, ok? E nós temos vogais temáticas tanto nos verbos quanto nos nomes. Nos verbos é até bem mais simples porque designam as conjugações verbais. Então, por exemplo, em amar, a vogal temática é A e marca a primeira conjugação. Em partir, a vogal temática é I e marca a segunda conjugação, a terceira conjugação, perdão. Em beber, a vogal temática é E e marca a segunda conjugação. Só lembrando que os verbos terminados em OR compõem a segunda conjugação, porque a gente tem uma variação histórica aí. Esses verbos antes eram, por exemplo, o verbo pôr era poer, então eles estão categorizados na segunda conjugação. As vogais temáticas nominais, ou seja, aquelas que aparecem em substantivos e adjetivos, servem para constituir o fim de uma sílaba, o fim de uma palavra. Então, elas não estão designando, em especial, gênero, e muitas pessoas confundem isso. Por exemplo, o que eu quero que vocês percebam? Olha os exemplos que eu coloquei para vocês. Estigma. Estigma é um substantivo masculino, o estigma. Mas esse finzinho dele aí, em A, não é para designar um feminino. É o final da palavra mesmo, porque não daria para cortar no M. Mesma coisa, elegante. Elegante pode ser a elegante ou elegante. Então, eu tenho aí um adjetivo que não está marcando o gênero pela última letra da palavra, pelo contrário. Então, eu só estou terminando o tema, o fim da minha sílaba, e foi terminado com uma letra E. Acesso não é o verbo eu acesso, e sim o substantivo o acesso, ok? E aí não tem um feminino para acesso, é sempre um substantivo masculino. Então, nesses casos, eu sempre tenho vogal temática. Uma dica importante aí, amores, as palavras que não têm um referente no feminino, como é o caso de estigma, no feminino ou masculino, elas não variam em gênero, elas têm esse finzinho da palavra com vogal temática, diferente de gato e gata. Esse A em gata, por exemplo, já é uma desinência de gênero e não uma vogal temática, ok? Para a gente fechar aí os nossos slides, consoante ou vogal de ligação.
tanto a vogal quanto a consoante de ligação só serve para poder fazer o vínculo entre a palavra, né, o morfema lexical e as suas desinências também, e não constituem necessariamente uma vogal temática em si, não pertencem à base, ao radical da palavra, ok? Exemplos disso. Ilegal, qual é o radical? Legal, mas para eu colocar uma marcação de substantivo aí diferente, eu tive que colocar esse i no meio, porque a desinência é dade, por exemplo, identidade, ok? Então eu coloquei esse i no meio para fazer uma vogal de ligação entre a desinência e o radical legal. Gasômetro, mesma coisa. O substantivo aí, a base é gás, mas não dava para eu colocar gásmetro. Então eu coloquei um O para ser a minha vogal de ligação. Mesma coisa acontece aí nessa segunda coluna. O meu substantivo é pau. Não dava para eu colocar pauada. Então eu coloco uma consoante de ligação para poder formar sílaba em seguida. Paulada. O L serve para isso. Avó, mesma coisa. Para eu colocar esse diminutivo inha, eu tive que colocar um Z aí para poder finalizar, para poder trazer essa sonoridade dentro da minha palavra. Então, a vozinha, cafeteira também. O meu substantivo é café. Então, para eu poder colocar a máquina que faz café, eu precisei desse T, que é essa consoante de ligação aí para formar essa sílaba. Tranquilo, meus amores? Eu espero que tudo esteja tranquilo para vocês, que eu tenha passado todas as informações da melhor forma para vocês. Em breve, nós vamos estar juntinhos aí no Hangout. Espero que vocês coloquem todas as dúvidas de vocês, ok? Um grande beijo e na nossa próxima aula a gente vai falar sobre os processos de formação de palavras com base nesses morfemas. Beijo grande, bons estudos!